Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Revista TST. Aqui você fica por dentro de tudo que é notícia na Justiça do Trabalho. Dá só uma olhada nos destaques da edição de hoje. Capataz ferido durante manejo de animais tem direito à indenização. O empregado trabalhava a cavalo conduzindo touros de um pasto para outro quando se acidentou. Vendedora que ficou 15 anos sem férias vai ser indenizada. E você vai ver ainda uma reportagem especial sobre microempreendedoras individuais. Essas e outras notícias agora no Revista TST. A fábrica de chocolates Garoto foi liberada pela seção 2 de dissídios individuais da determinação de reintegrar um empregado dispensado antes da perícia médica. O colegiado considerou que as provas contidas no processo não foram suficientes para assegurar o retorno do trabalhador. A repórter Larissa Batista tem mais informações para a gente. Oi, Larissa. Oi, Luane. Anderson, um empregado que trabalhava para Chocolates Garoto no Espírito Santo, argumentou que foi dispensado de forma ilegal, porque a demissão ocorreu quando ele ainda estava incapacitado para o trabalho. O profissional disse ainda que se recuperava de uma lesão nos ligamentos do joelho direito. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, manteve a sentença que determinou a reintegração do empregado. Com a decisão, a Garoto recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, justificando que a antecipação de tutela que definiu o retorno do trabalhador foi baseada em laudo médico juntado apenas pelo profissional, sem considerar que a perícia do INSS já havia declarado a aptidão. O ministro Douglas Alencar foi o relator do recurso na seção 2 de dissídios individuais. O ministro considerou os argumentos apresentados pela empregadora. Ele destacou que, ainda que os documentos médicos demonstrem a ausência do empregado para tratamento, isso não seria suficiente para indicar que os afastamentos são devidos a problemas de saúde, equiparados a acidente de trabalho. Laudos e exames que foram apresentados revelam que o trabalhador detém lesões no joelho direito e a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, foi emitida pelo sindicato, o que gerou, por parte do INSS, a concessão do benefício B31. Na linha da nossa jurisprudência, sequer se poderia, inclusive, cogitar da aplicação da súmula 371 desta Corte, uma vez que o prazo já teria sido postergado, o prazo do benefício previdenciário. Por unanimidade, a seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho cassou a determinação de reintegração do empregado à função que exercia na Chocolates Garoto. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Larissa. Muito obrigada pela participação e até a próxima. E nós vamos falar agora das enchentes no Rio Grande do Sul. Aqui na nossa tela, nós podemos ver como ficou o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região após os alagamentos. As imagens foram feitas pela própria equipe do tribunal, que continua de portas fechadas. Os serviços estão funcionando de forma remota por lá. Em todo o estado, milhares de pessoas e empresas ainda enfrentam as consequências da tragédia ambiental. Por isso, o TRT reforçou a estratégia da mediação coletiva para solucionar problemas trabalhistas relacionados às enchentes. Empregadores e sindicatos podem solicitar a mediação do regional sem necessidade de ajuizamento de processo. Basta que uma das partes entre em contato pelo e-mail mediação sem tio e sem cedilha, @trt4.jus.br. Lembrando que as audiências são telepresenciais. E se você quiser ficar por dentro de todas as ações do TRT da 4ª Região após as enchentes, o programa de rádio do TST Trabalho e Justiça preparou uma edição especial sobre o assunto. Para ouvir, utilize o QR Code no canto da tela. No programa, a gente trouxe a cobertura completa da atuação da Justiça do Trabalho no Estado, além de uma entrevista sobre os direitos trabalhistas de quem foi atingido. Não perca, te espero lá. E logo após o intervalo, capataz ferido durante manejo de animais tem direito à indenização. A gente volta em instantes. Às terças e quartas-feiras ocorrem os julgamentos das turmas do TST. Fique agora com algumas decisões.
Já imaginou ficar 15 anos sem férias? Foi o que ocorreu com uma vendedora na Paraíba. A sexta turma condenou a empresa em que ela trabalhava a pagar indenização por danos morais devido à ausência do descanso. Para o colegiado, a conduta da empregadora configura ato ilícito grave. Está expressamente previsto na CLT. Todo empregado tem direito a férias anuais, sem prejuízos à remuneração recebida. E respeitar essa regra é uma obrigação da empresa. As férias também são asseguradas pela Constituição. Esse direito, entretanto, foi negado a uma vendedora na Paraíba. Em ação trabalhista, a profissional contou que durante os 15 anos que atuou na loja, não tirou período de férias algum. A empregada pediu na justiça a remuneração dos descansos não aproveitados e indenização por dano moral. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região manteve a decisão de primeiro grau que determinou o pagamento em dobro das férias referentes aos últimos 5 anos de contrato. O TRT, no entanto, negou a reparação de danos. No entendimento do regional, seria necessário demonstrar que a situação violou a honra, a dignidade ou a intimidade da vendedora. Embora tenha reconhecido que a falta do descanso dificulta o convívio social, o TRT concluiu que a empregadora havia apenas descumprido obrigações legais, cabendo assim a reparação material prevista na legislação trabalhista. A profissional entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, o ministro Augusto César, explicou que as férias previstas na CLT visam preservar e proteger o lazer e o repouso da trabalhadora, a fim de garantir o bem-estar físico e mental. Portanto, segundo o ministro, o fato de ter ficado 15 anos sem esse direito caracteriza ato ilícito grave e motiva a indenização por danos morais. Para determinar o valor da indenização de R$50 mil, o relator levou em conta a gravidade do caso, a extensão severa do dano e a capacidade financeira da empresa. A decisão foi unânime. O processo transitou em julgado. Em outro caso envolvendo pedido de indenização, um capataz no Paraná buscou a Justiça do Trabalho após ter se ferido durante o manejo de animais. A atividade foi considerada de risco, o que levou a terceira turma a responsabilizar o dono da fazenda pelo ocorrido. O repórter Pablo Lemos traz as informações completas para a gente. Oi, Pablo. Olá, Luana, Anderson. O acidente ocorreu quando o homem trabalhava sozinho, manejando os touros de um pasto para outro a cavalo. No trajeto, os animais começaram a brigar e o trabalhador acabou machucando a cabeça, a mão e o nariz. Em defesa, o empregador atribuiu o acidente ao próprio vaqueiro, que teria sido imprudente durante o manejo. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de indenização. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, contudo, reformou a sentença. Para o TRT, o acidente ocorreu por razões circunstanciais, alheias à vontade e às determinações do pecuarista, que não poderia ser responsabilizado pelo ocorrido. O caso chegou então ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele considerou que o capataz sofreu lesões materiais, estéticas e teve o direito de personalidade atingido. Essa corte tem jurisprudência consolidada, no sentido de que a atividade de vaqueiro, manejo de animais de porte ou atividades similares, ela envolve a aplicação do artigo 927, parágrafo único, já que se trata de atividade de grande risco, afastando a necessidade de demonstração do elemento subjetivo para fins de responsabilização do empregador. O relator votou pela condenação do agropecuarista ao pagamento de indenização de R$10 mil a título de danos morais, R$10 mil por danos estéticos e R$5 mil por danos materiais. A decisão foi acompanhada por unanimidade. O empregador entrou com recurso extraordinário, ainda não analisado. Luana, Anderson, volto com vocês. Tá certo, Pablo. Muito obrigada pelas informações. Obrigado, Pablo. Bom trabalho para você. E fechando o giro de hoje, em Campinas, empregados das lojas de um shopping vão ter de pagar estacionamento se quiserem parar o carro dentro do estabelecimento. A sétima turma rejeitou o recurso do Ministério Público do Trabalho, que pedia a suspensão da cobrança. O
O Ministério Público do Trabalho ingressou com ação civil pública após ter sido acionado pelo Sindicato dos Empregados do setor. A entidade sindical relatou que, desde a inauguração do shopping, os trabalhadores das lojas tinham livre acesso ao local e podiam deixar os próprios veículos dentro do estacionamento. Contudo, em 2009, a permanência dos automóveis no espaço passou a ser cobrada. Na visão do MPT, a isenção havia se incorporado aos contratos de trabalho e a mudança causava prejuízo às pessoas trabalhadoras. O juízo de primeiro grau considerou a cobrança abusiva, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, afastou a obrigação de restabelecer a gratuidade. Segundo o TRT, a obrigação de manter as condições do contrato é do empregador e a imposição do pagamento foi feita pelo centro comercial, que não tem responsabilidade sobre a contratação. O Ministério Público do Trabalho recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O recurso de revista foi analisado pela 7ª Turma. Para o relator do caso, ministro Evandro Valadão, não há alteração contratual lesiva na cobrança posterior pelo uso de estacionamento, cuja propriedade ou gestão não pertence ao contratante. O único sujeito que estaria obrigado a manter as condições originais do contrato é o empregador, o lojista, mero locatário do condomínio shopping. Os ministros da 7ª Turma, por unanimidade, decidiram rejeitar o recurso do MPT, que pretendia suspender a cobrança. Não cabe mais recurso. Tá vendo esse QR Code na tela? Por ele você acessa a cartilha Conciliação Trabalhista, um guia para buscar um acordo em seu processo. A publicação, lançada em 2022, passou por atualizações e mostra como é possível solucionar ações trabalhistas por meio de acordos. O guia Anderson lista 10 motivos para conciliar, explica quem pode solicitar a conciliação e detalha como funciona uma audiência na Justiça do Trabalho. Vamos fazer uma pausa rápida e no próximo bloco você vai ver uma reportagem especial sobre mulheres que são microempreendedoras individuais. Voltamos já. Empreender para ter acesso ao mercado de trabalho. Essa é a alternativa encontrada por mulheres para obter renda. As microempreendedoras individuais geralmente começam na informalidade até fazer o registro como MEI. Elas enfrentam diferentes obstáculos e formas de preconceito, mas com resiliência fazem o negócio prosperar. E o melhor, ajudam a transformar realidades locais. Vamos assistir a reportagem especial de Michele Chiapa. Essa sinfonia faz parte do dia a dia de Salete. Sons que aguçam os ouvidos e fascinam o paladar. A comida caseira é o ganha-pão da cozinheira de 57 anos, mais conhecida como Letinha. Há 3 meses, a microempreendedora individual montou uma loja física. Antes disso, ficou 20 anos na informalidade. Eu demorei a ser MEI porque eu não entendia, não sabia como funcionava. Aí, em 2020, com a Covid, eu resolvi fazer porque precisava de um CNPJ. A MEI ajudou a eu criar parcerias. Parcerias com motoboy, empresas, fornecedores de alimentos. É meu negócio, minha fonte de renda é a marmita. Assim como ela, outras mulheres estão à frente de negócios próprios. No Brasil, o número de empreendedoras chegou a 10.300.000, segundo o levantamento Empreendedorismo Feminino 2022, realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As mulheres correspondem a 45% do total de MEIs no país. O estabelecimento de Letinha fica a 200 metros da casa dela. O espaço é alugado. A trabalhadora decidiu abrir a loja para ampliar a clientela e aumentar os lucros. O negócio da microempreendedora também ajuda a fomentar renda para outras mulheres. As mandiocas que Letinha compra são de uma produtora rural de 52 anos que mora na comunidade. Bom dia, Salete. Oi, meu amor. Obrigado. Sua mandioca, sua entrega. Aí eu vou fazer o pix pra você. Obrigado, tá? Amém. Obrigada aí.
O pequeno negócio também ajuda a Cláudia. Hoje, com meus 53 anos de idade, a montagem das marmitas da Letinha é a minha renda. Com o valor que ela me paga, hoje eu tenho qualidade de vida. Outra realidade que o microempreendimento transformou foi a da dona Ercília. Olha, o trabalho é importante porque ocupa minha mente, me distrai e entra o dinheiro, né, para pagar conta de luz, água, IPTU. Então, vamos à luta, né? E a gestora do negócio está antenada, viu? Olha ela aí interagindo nas redes sociais para expandir as vendas. Bom dia, bom dia! Olha, o picadinho da Letinha já está pronto. Pode fazer seu pedido. Bom dia! Ela fotografa os pratos, responde mensagens e recebe vídeos com elogios. Bom dia, bom dia! Obrigado, Letinha. Obrigada, tia. Tá uma delícia. Top, ó. E há um verdadeiro cardápio de benefícios em ser MEI. Entre as vantagens previdenciárias, por exemplo, estão salário maternidade e pensão por morte. E não para por aí. A vantagem de ser MEI que tem seguro acidente, eu posso dar emprego para outras pessoas, sabe? Eu sei que futuramente eu vou ter aposentadoria. Então isso é a vantagem do MEI. Também são concedidos incentivos fiscais, tributos reduzidos e acesso ao crédito. Mas para a Letinha, obter recursos para investir não foi tão fácil. Eu acho assim, muito burocrático. É primeiro pela minha idade. E depois eu acho assim, porque eu não tenho renda, eu não tenho casa própria. Eu não tenho uma renda maior para poder dar como garantia do empréstimo. Eu preferi pegar emprestado com amigo, com outras pessoas, mas pelo banco mesmo não consegui. Dados do Instituto Rede Mulher Empreendedora mostram que 57% das mulheres empreendedoras nunca solicitaram crédito. 15% delas pegam empréstimo de amigo ou familiar. E 11% optam por aumentar o limite do cartão ou recorrem ao empréstimo pessoal. O pesquisador de gestão empresarial Daniel Palácio realizou um estudo sobre o assunto com 148 mulheres pela Fundação Getúlio Vargas. Foram listados os principais obstáculos enfrentados pelas microempreendedoras. Algumas linhas de crédito oferecem esse crédito para aquele que está bem no início, mas são poucas. A grande maioria das linhas exige um tempo de formalização. E no começo é onde tem as maiores dificuldades, então tem essas maiores barreiras de se conseguir o crédito. E é nessa hora que realmente o empreendedor precisa daquele crédito para iniciar o negócio. Os desafios de acesso ao crédito também afetam as mulheres trans, como a Débora, a microempreendedora que usa órteses por ter deficiência, utiliza como estúdio um espaço na própria casa. Ela é musicista e produtora cultural. Para montar esse estúdio, Débora levou bastante tempo. Foram quase 20 anos. Ela precisou juntar dinheiro e pedir aos clientes repasses antecipados para manter tudo funcionando. O obstáculo poderia ter sido evitado se a profissional tivesse tido mais facilidade de acesso ao crédito. MEI há 7 anos, a microempreendedora acredita que a dificuldade em obter crédito tem um motivo principal. É um preconceito meio que velado, né? E que de repente você, o seu pedido de crédito, vamos dizer assim, para uma determinada instituição, ele é recusado sem que você saiba exatamente por quê. O crédito é algo que é necessário para que pessoas como eu, né, que se encontram nesse recorte social de pessoas de baixa renda, de transgêneros e PCD, para que a gente consiga crescer de fato como empreendedor, né? E para que isso aconteça, é necessário realmente que haja um olhar social. Primeira travesti no Brasil a se tornar doutora em contabilidade, Ju Círico é autora da pesquisa Vozes da Resistência, feita este ano. O estudo evidencia a invisibilidade de pessoas trans e travestis, inclusive quando se trata de acesso a crédito. Quando pessoas trans e travestis vão em busca desse crédito, já pelo começo, quando são mal atendidas, elas já não vão mais retornar naquele espaço. Sem renda, muitas das vezes, como que uma pessoa
trans e travesti nessa situação de precariedade, de vulnerabilidade social, vai conseguir um crédito. O crédito para pessoas trans e travestis tem que ter o olhar social, humanitário. O que pode ser feito para expandir o crédito para as pessoas trans? Para que as políticas públicas possam ser planejadas e implementadas, precisamos de dados estatísticos sobre as pessoas trans e travestis no Brasil. Eu acredito que as oportunidades transformam vidas. Então, é necessário apoiar para que essas pessoas também possam empreender e ter sucesso com seus empreendimentos. No Brasil, o incentivo de empreendedorismo de mulheres está na agenda de políticas públicas. Em abril deste ano, foi criada a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino. O objetivo é incentivar mulheres a abrirem o próprio negócio e ampliar a renda, o que contribui para o desenvolvimento econômico do país. Para que Débora, Salete e outras mulheres tenham a vida transformada ao sair da informalidade, a Justiça do Trabalho também busca dar visibilidade ao tema. Esse processo de ingresso, de inserção nas atividades formais, inclusive mediante a condição de microempreendedores, pressupõe o combate à discriminação que, sem dúvida, leva à informalidade grandes contingentes das populações mais vulneráveis. A população LGBTQIAP+, a população feminina, né, que sofrem mais restrições de acesso ao mercado de trabalho, são levados à informalidade. Então, é necessário que se assegure, nessa transição para o mercado formal, políticas que lancem uma visibilidade específica para esses grupos, a fim de que não se perpetue essa situação de discriminação e exclusão. Aqui, na Justiça do Trabalho, por meio do nosso programa de combate à discriminação e promoção da equidade de gênero e raça, temos procurado dar visibilidade a esses grupos e trazer a realidade desses grupos que têm muito a contribuir para o crescimento econômico do país. Mas é imprescindível que se lance o olhar livre de discriminação e, como apregou as Nações Unidas, que ninguém seja deixado para trás. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de nos acompanhar também pelas redes oficiais do Tribunal. Até semana que vem. Tchau, tchau.